Era um dia ensolarado, e a poeira da estrada levantava-se sob os pés de um jovem que caminhava apressado. Ele era um homem de posses, conhecido por sua riqueza e status na sociedade. No entanto, uma inquietação o acompanhava. O jovem rico, como era chamado, havia ouvido falar de Jesus. O mestre, cujas palavras ressoavam profundamente entre aqueles que buscavam um sentido maior na vida, ele se questionava sobre o valor das suas riquezas e a efemeridade do prazer que elas proporcionavam, a vida eterna. Esse conceito misterioso e sedutor o atraía. O que ele deveria fazer para alcançá-la? Essa pergunta o acompanhava em cada passo. A expectativa crescia dentro dele, misturada com um certo medo. E se a resposta que encontrasse não fosse a que esperava? Ao se aproximar de Jesus, ele percebeu a multidão ao redor. Pessoas que buscavam cura, ensinamentos e esperança. No entanto, o que se destacava era a figura tranquila e compenetrada de Jesus, que irradiava uma paz que o jovem nunca havia experimentado. Ele se sentia pequeno diante daquela sabedoria, mas a necessidade de orientação o impulsionava. Quando finalmente chegou até Jesus, seu coração pulsava acelerado. Ele se ajoelhou, seus olhos brilhando com a sinceridade de sua busca. Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Sua voz tremia, refletindo a importância da pergunta que carregava. Jesus, olhando para ele com amor, percebeu a luta interna que se desenrolava no coração do jovem. Com uma simplicidade que desarmava, o mestre deu a resposta que mudaria sua vida para sempre. Venda tudo que tens e dê aos pobres, e então venha e siga. A resposta ecoou na mente do jovem, como um trovão em um céu sereno. O que Jesus estava pedindo era mais do que uma simples ação. Era um convite a uma transformação radical. Mas ao ouvir essas palavras, o jovem sentiu um peso esmagador em seu peito. A ideia de abrir mão de suas posses, de sua segurança e conforto, era atarodura. O apego que sentia por suas riquezas se transformou em um dilema angustiante. Ele se afastou, triste, incapaz de tomar a decisão que o levaria a um novo caminho. Assim, aquela cena se desenrolou, revelando não apenas a luta de um homem em busca de significado, mas também o amor de Jesus, que respeitava a liberdade de escolha do jovem. O encontro não tinha um final feliz, mas era profundamente tocante, refletindo a batalha entre o desejo espiritual e o apego material. Ali, à sombra da sabedoria divina, o jovem rico se viu diante de um abismo, onde o que estava em jogo era muito mais do que bens materiais. Era a escolha de seguir ou não o caminho que poderia levá-lo à verdadeira vida. O jovem rico caminhava pelas ruas de sua cidade, os pés pesados e a mente cheia de pensamentos que o atormentavam. Enquanto os outros passantes sorriam e trocavam palavras amigáveis, ele se sentia isolado, como se uma barreira invisível o separasse do mundo ao seu redor. As riquezas que acumulava pareciam, à primeira vista, um símbolo de sucesso, mas em seu íntimo, ele sabia que era um fardo. Afinal, o que são essas coisas se não me trazem paz? Refletia ele, observando os rostos alegres das crianças que brincavam na praça. Em casa, cercado por luxos, ele tentava se distrair com festas e encontros sociais. Mas a alegria que costumava sentir já não era mais a mesma. Sentado à mesa, ele olhou para os banquetes que o cercavam e, em um momento de clareza, perguntou-se: por que tudo isso não satisfaz o vazio que sinto? Era uma questão que o consumia, e a resposta parecia estar além de seu alcance. Em uma de suas noites solitárias, ele decidiu conversar com um amigo de longa data. Um homem simples, mas sábio, que sempre o ouvia com atenção. Eu tenho tudo, mas sinto que me falta algo essencial, desabafou ele, a voz carregada de frustração. O amigo, com um olhar compreensivo, respondeu: às vezes, o que buscamos está longe das posses. Você já pensou em ajudar os outros? Isso pode trazer um sentido novo à sua vida. Essas palavras ecoaram na mente do jovem, mas ele hesitou. A ideia de abrir mão de suas riquezas era aterradora. No entanto, a inquietação persistia. E se eu fosse capaz de encontrar felicidade em servir aos outros? E se essa vida eterna que busco estivesse ligada a algo além de mim mesmo? Questionou-se. Enquanto os dias passavam, levando-o àquele encontro marcado pelo destino. Ao chegar onde Jesus estava, ele foi confrontado não apenas com a figura imponente do mestre, mas com a própria essência de sua busca. Enquanto se ajoelhava, a multidão ao seu redor murmurava, mas suas palavras soavam como ecos distantes. Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? A pergunta gaguejou em seus lábios, tão carregada de significado. Jesus, olhando para ele com ternura, respondeu: venda tudo o que tens e dê aos pobres, e então venha e siga. O jovem sentiu seu coração afundar. Cada palavra era como uma lâmina cortante, desnudando suas esperanças e medos. Como posso fazer isso? Pensou, enquanto sua mente se enchia de imagens de suas posses, da segurança que elas representavam. Em um canto da multidão, um homem sussurrou para sua esposa:
Ele tem tudo, mas ainda assim está perdido. É a riqueza que o aprisiona. A esposa, com empatia, respondeu: talvez ele descubra que a verdadeira liberdade não está nas posses, mas no desapego. O jovem, perdido em suas reflexões, começou a sentir a pressão do olhar de Jesus sobre ele. O amor e a compreensão no rosto do mestre eram palpáveis, mas também havia uma expectativa que pesava em seus ombros. Ele se levantou lentamente, o peso da decisão o esmagando. Eu não consigo. O que seria de mim sem tudo isso? Sussurrou, quase para si mesmo. Enquanto se afastava, o sentimento de tristeza o envolveu como um manto. Ele olhou para trás uma última vez, desejando que suas riquezas fossem uma resposta. Mas no fundo, sabia que não eram. Se ao menos eu pudesse ver a vida eterna como algo tangível, talvez eu conseguisse abrir mão do que tenho, pensou, enquanto as lágrimas ameaçavam escorregar por suas bochechas. Naquele momento, o dilema se tornara claro. Ele estava diante da escolha entre a segurança do mundo material e a promessa de uma vida transformadora. As palavras de Jesus ecoavam em seu coração, mas o medo do desconhecido o prendia em um ciclo de dúvida. Assim, ele desapareceu na multidão, levando consigo não apenas a tristeza, mas também a esperança de que, um dia, encontraria coragem para fazer a escolha que mudaria sua vida para sempre. O jovem rico sentia seu coração pesado enquanto se afastava de Jesus. Cada passo que dava parecia mais difícil que o anterior, como se o peso de suas escolhas estivesse se acumulando sobre seus ombros. Ele olhou para as ruas familiares, agora transformadas em um labirinto de incertezas. Eu tenho tudo, mas o que realmente possuo? Questionava-se, enquanto a imagem do mestre, com seu olhar cheio de compaixão, continuava a assombrá-lo. Aquela noite, ao voltar para casa, ele se viu cercado por seus luxos, objetos que acumulava para preencher um vazio que só aumentava. As paredes de mármore, os quadros de artistas renomados, as joias brilhantes, tudo parecia tão distante da vida que realmente desejava. O que adianta ter tudo isso se não consigo encontrar paz? Pensou enquanto se sentava em um sofá coberto de veludo, um reflexo de sua própria opressão. A tensão interna crescia, uma batalha silenciosa entre o desejo de se libertar e o medo do desconhecido. Ele começou a perceber que suas riquezas, que antes eram sinônimo de poder e status, agora pareciam correntes que o aprisionavam. Se eu abrir mão de tudo, quem sou eu? Essa pergunta se repetia em sua mente, ecoando como um mantra angustiante, do lado do fora. A cidade continuava sua rotina, alheia aos conflitos internos do jovem. As pessoas riam, conversavam e viviam suas vidas, enquanto ele se sentia cada vez mais um espectador em um filme que não fazia mais sentido. O contraste entre sua solidão e a alegria dos outros se tornava insuportável. Eles não sabem o que é carregar esse peso, pensou, mas a verdade era que ele não sabia se poderia viver de forma diferente. Naquela madrugada, enquanto a cidade dormia, ele decidiu fazer algo que nunca havia considerado. Levantou-se e caminhou pelas ruas desertas, seu coração acelerado. O frio cortante da brisa parecia refletir a tempestade dentro dele. E se eu tentasse ajudar alguém? Essa ideia, que antes soava como uma utopia distante, agora começava a parecer uma possibilidade. Ele se lembrou de um orfanato nas proximidades, um lugar onde as crianças riam e brincavam, mesmo sem ter um lar. Talvez, se eu pudesse fazer algo por elas, eu encontrasse uma parte de mim que perdi, pensou. Mas o medo de se expor, de se conectar com aqueles que não tinham nada, surgiu como um obstáculo. O que eles pensariam de mim? Um homem rico se envolvendo com a pobreza? Enquanto caminhava em direção ao orfanato, a tensão aumentava. Ele se questionava se teria coragem de abrir seu coração e suas mãos. E se eu percebesse que sou incapaz de mudar alguma coisa? E se eu falhar? O receio o acompanhava como uma sombra. Ao chegar, ele hesitou na porta. As luzes estavam acesas, e sons de risadas e conversas chegavam até ele. O que eu estou fazendo aqui? Pensou, quase pronto para voltar atrás. Mas, em um momento de determinação, ele respirou fundo e entrou. As crianças o olharam com curiosidade. Ele forçou um sorriso, mas logo percebeu que sua presença era mais que bem-vinda. Uma garotinha, com olhos brilhantes e um sorriso sincero, se aproximou. Você é rico, não é? Perguntou com inocência. Ele assentiu, mas antes que pudesse responder, ela continuou. Temos muitas coisas, mas o que mais queremos é alguém que brinque conosco. As palavras dela penetraram seu coração, fazendo com que a tensão que o atormentava há dias se transformasse em uma nova forma de ansiedade. A expectativa de se conectar,
Daquele momento em diante, cada interação com as crianças revelava uma camada de sua própria alma que estava escondida sob as riquezas. Ele começou a entender que suas posses não eram o que definia sua identidade, mas sim o que ele poderia oferecer aos outros. Talvez a vida eterna que busco esteja mais próxima do que eu pensava. Refletiu, enquanto risadas e brincadeiras preenchiam o espaço que antes era apenas solidão. Enquanto a noite avançava, ele se sentiu mais leve, como se as correntes que o prendiam começassem a se romper. O conflito interno ainda existia, mas agora havia uma nova perspectiva. A possibilidade de que a verdadeira liberdade e felicidade estivessem ligadas a algo além de si mesmo. A luta entre o medo e a esperança estava apenas começando, mas, pela primeira vez, ele sentiu que tinha a capacidade de escolher um caminho diferente. O jovem rico se viu perdido em um mar de sentimentos contraditórios. A alegria das crianças ao seu redor contrastava com a angústia que ainda pulsava em seu peito. Ele pensou em todos os seus bens, em como havia dedicado sua vida a acumular riquezas, e agora, ali, diante daquela garotinha com um sorriso radiante, sentia que tudo aquilo era irrelevante. O que eu realmente quero, repetia para si mesmo, como um mantra que ecoava nas paredes do orfanato. Enquanto as crianças brincavam, ele observava com um misto de fascínio e medo. O calor daquela conexão o envolvia, mas a dúvida ainda sussurrava em seu ouvido. E se você se machucar? E se isso não for suficiente? Ele tentou ignorar a voz interna que o advertia, mas a pressão aumentava, e com ela, a responsabilidade de suas escolhas. Era ali, naquele lugar, que ele percebeu que suas decisões poderiam não apenas mudar sua vida, mas também a de outros. As risadas e brincadeiras das crianças eram como um bálsamo para sua alma. A cada risada que escutava, sentia que uma parte do peso que carregava se dissipava. Ele se lembrou de como tinha evitado esse tipo de conexão por tanto tempo, convencido de que sua fortuna o protegeria de qualquer dor. Mas agora, estava começando a entender que sua verdadeira proteção estava em abrir-se ao mundo e às pessoas ao seu redor. Se eu puder fazer a diferença na vida de uma única criança, talvez eu também encontre a minha própria redenção, pensou. O conflito dentro dele começou a se intensificar. Ele queria ser mais, fazer mais, mas havia um medo profundo que o paralisava. O temor de que, ao se despir de suas riquezas, perderia sua identidade. Quem sou eu sem meu dinheiro, sem meu status? Questionava-se, mas ao olhar para aquelas crianças, ele percebeu que elas não se importavam com nada disso. Elas desejavam amor, atenção e, acima de tudo, alguém que se importasse. Talvez eu não precise abrir mão de tudo, mas sim abrir meu coração, refletiu, enquanto o desejo de se conectar se tornava mais forte. À medida que as horas passavam, o jovem começou a interagir mais com as crianças. Ele se juntou a um jogo, rindo e se divertindo, e por um breve momento, a pressão que sentia parecia ter desaparecido. O peso do mundo se tornava mais leve, mas ao mesmo tempo, ele sabia que essa alegria era temporária, e a realidade de sua vida voltaria a assombrá-lo. E se eu não conseguir voltar aqui? E se isso for apenas um sonho passageiro? A dúvida o atormentava como uma sombra. O orfanato, com sua luz e risos, era o oposto de sua mansão solitária. Ele se viu em um dilema. Deveria continuar vivendo aquela vida de superficialidade ou arriscar-se a investir em algo maior? O momento de decisão se aproximava, e com ele, o peso da escolha que teria que fazer. Se eu optar por ajudar, o que isso significará para mim? Para aqueles que confiam em mim? Questionou-se. Enquanto a noite se aprofundava, ele se afastou um pouco do grupo, buscando um canto mais tranquilo para refletir. Ouvindo as risadas ao longe, sentiu seu coração acelerar. Era ali que ele enfrentava o clímax de sua luta interna. Eu posso escolher ser diferente, pensou, enquanto o medo e a esperança dançavam em sua mente. O que estava em jogo não era apenas sua riqueza, mas sua alma. Ele percebeu que a verdadeira liberdade estava na capacidade de se desprender do que não importava e se apegar ao que realmente contava. As palavras da garotinha ecoavam em sua mente. O que mais queremos é alguém que brinque conosco. Aquelas palavras se tornaram um chamado, um convite, para que ele não apenas participasse, mas também se entregasse de corpo e alma. Ele percebeu que, se quisesse realmente mudar sua vida, precisaria dar um passo em direção ao desconhecido, abraçando a vulnerabilidade que sempre evitara. Eu não posso continuar assim, decidiu. Era hora de agir, de fazer uma escolha que mudaria não apenas sua vida, mas também a de muitas crianças. Ele se levantou, a determinação crescendo dentro dele. O medo ainda estava presente, mas agora era acompanhado por uma nova esperança. Se eu falhar, pelo menos terei tentado, pensou, enquanto se dirigia de volta para as crianças, pronto para se abrir para o que o futuro poderia oferecer. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele se aproximava do grupo de crianças que brincavam alegremente. Cada risada era como um chamado,
um eco que ressoava em seu coração. Ele respirou fundo, a decisão tomada. Não poderia mais se esconder atrás de suas riquezas. A vida que levava, isolado e repleto de bens materiais, não trazia felicidade. A felicidade estava na conexão, no amor que se dá e se recebe. Enquanto se juntava a elas, tudo parecia diferente. As crianças, com suas energias vibrantes, o envolviam em uma aura de pureza e alegria. Ele se abaixou e começou a brincar com elas, imitando os gestos e as risadas. A sensação de leveza que sentiu era como um renascimento. Mas de repente, o riso foi interrompido por um grito. Uma das crianças, um menino pequeno, caiu e começou a chorar, a dor estampada em seu rosto. Instantaneamente, o jovem rico sentiu seu coração apertar. Ele se lembrou de sua própria infância, das vezes em que se sentiu sozinho e desamparado. A angústia do menino ressoava em sua própria alma. Ele se levantou rapidamente e correu até a criança, ajoelhando-se ao seu lado. "Ei, amigo, tá tudo bem? Estou aqui com você", disse ele, tentando transmitir calma. O menino olhou para ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e o jovem rico sentiu uma onda de empatia. A dor do garoto era um reflexo de sua própria solidão, e ele percebeu que aquele momento era uma oportunidade para se conectar de verdade. Enquanto o menino se acalmava, o jovem teve uma epifania. Ele não poderia mudar o passado, mas poderia ser uma presença positiva no presente. Ele segurou a mão do garoto, e uma corrente de esperança começou a fluir entre eles. "Você é forte e vai superar isso. Vamos brincar de novo juntos, tá bom?" O menino assentiu, e um sorriso tímido começou a se formar, do lado do fora. As outras crianças observavam, e a atmosfera de brincadeira foi retomada. Mas ele sabia que aquele momento tinha mudado tudo. Ele tinha dado um passo importante, não apenas para ajudar o menino, mas para se ajudar. A conexão que sentia agora era mais valiosa que qualquer bem material. O narrador observava a cena com um misto de admiração e emoção. O jovem rico, antes distante e isolado, agora se entregava à vulnerabilidade. Ele estava enfrentando seu maior desafio: a escolha entre continuar vivendo como sempre ou abrir seu coração para o mundo que o cercava. A cena era intensa, o medo de se machucar ainda estava presente, mas a vontade de amar e ser amado superou tudo. As crianças, agora unidas em torno dele, começaram a rir novamente, como se a dor do menino tivesse sido apenas uma nuvem passageira em um céu claro. O jovem rico percebeu que não estava mais sozinho. Ele se sentia parte de algo maior, um propósito que ia além de si mesmo. O dilema que o atormentava começava a se dissipar. Sua identidade não estava atrelada às suas posses, mas ao impacto que poderia causar na vida das pessoas. "Eu quero fazer a diferença", pensou, enquanto observava as crianças brincarem. "E se isso significar abrir meu coração e arriscar tudo, então é um risco que estou disposto a correr." A determinação crescia dentro dele, não apenas para ajudar aquelas crianças, mas para redescobrir a si mesmo. O orfanato, com suas risadas e brincadeiras, tornou-se um símbolo de esperança e renovação. Ele se levantou, ainda segurando a mão do menino, e sorriu para as crianças. "Vamos fazer algo incrível juntos." A resposta foi um coro de gritos de alegria, e naquele momento, ele soube que havia feito a escolha certa. O caminho à frente ainda era incerto, mas agora ele estava pronto para enfrentá-lo, com o coração aberto e cheio de amor. O jovem rico sentiu a alegria pulsante ao redor dele, como se cada risada das crianças fosse uma nova batida de um coração que ele pensava ter perdido. A conexão que havia criado com o menino, agora aliviado e sorridente, o encheu de um calor que ele não sentia há muito tempo. As crianças correram para ele, puxando-o para participar de um novo jogo que começavam a inventar. Ele se deixou levar, sua alma dançando junto à animação daquelas risadas. No entanto, enquanto se divertia, uma sombra de dúvida começou a pairar sobre sua mente. Ele se perguntou se conseguira realmente mudar. E se isso for passageiro? E se eu voltar a me isolar, como antes? Mas a resposta veio rapidamente, na forma de um olhar de gratidão do menino que antes chorava. O olhar dele brilhava como uma luz que dissipava qualquer incerteza. Naquele momento, o jovem percebeu que a verdadeira riqueza não era apenas sobre o que se possuía, mas sobre as relações que se construía. Do lado do fora, o narrador observava o jovem e as crianças, notando como a atmosfera havia mudado. Aquela energia vibrante agora estava impregnada de uma nova esperança, uma promessa de transformação. As crianças, que antes eram apenas figuras distantes em sua vida, agora se tornavam parte de sua realidade, e ele se sentia mais presente do que nunca. A dor do menino havia se transformado em um laço de amizade e confiança, e a conexão que se formou entre eles era palpável. "Eu não posso deixar isso escapar", refletiu o jovem, enquanto as crianças continuavam a brincar ao seu redor. "Eu preciso fazer algo mais. Não posso apenas ser uma presença passageira na vida delas." Ele se lembrou de palavras que haviam ressoado em sua mente ao longo dos anos: a fé
é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vêem. Hebreus 11. 1. Ele percebeu que não só esperava por algo melhor em sua vida, mas que agora tinha a convicção de que poderia ser um agente de mudança. As semanas passaram e o orfanato começou a florescer sob a influência do jovem. Ele organizou atividades, trouxe doações e, principalmente, dedicou seu tempo. As crianças, antes cheias de insegurança, agora transbordavam confiança e alegria. Ele se tornara um mentor para elas, e a cada sorriso que recebia em troca, sentia-se mais completo. O narrador notou que o jovem rico, uma vez fechado e distante, agora caminhava pelas ruas do orfanato com um brilho nos olhos. Ele conversava com os funcionários, ouvia as histórias das crianças e se preocupava genuinamente com o bem-estar delas. A mudança era visível. As paredes do orfanato, antes frias e sem vida, agora vibravam com risadas e amor. A transformação dele não passou despercebida pelos outros. Amigos, que antes o viam como um solitário próspero, agora o observavam com admiração. Olha como ele se dedica, comentavam entre si. Parece que ele finalmente encontrou o que estava procurando. E assim, a mudança começou a se espalhar, não apenas no orfanato, mas também na vida dele. Eu tô aqui para ficar, pensou o jovem, enquanto observava as crianças brincarem ao sol. Ele sabia que havia escolhido um caminho que o levaria a um futuro mais brilhante. E ao se entregar à vulnerabilidade e ao amor, descobriria que a vida em sua essência era feita de conexões, risos e a beleza de se permitir ser tocado pelo outro. O jovem rico, agora transformado por suas experiências, sentia-se mais próximo do que nunca da essência do que realmente importava na vida. Ao olhar para as crianças, que se tornaram não apenas seus amigos, mas também sua família, ele compreendeu que a verdadeira riqueza estava em dar e receber amor. Cada sorriso, cada risada, ecoava em seu coração como um lembrete de que a vida era feita de momentos compartilhados, não de bens materiais. Ele refletiu sobre a parábola do filho pródigo, recordando como o amor do pai acolheu o filho que havia se perdido. Assim como ele voltou para casa, eu também voltei para mim mesmo, pensou. Com essa nova perspectiva, ele se comprometeu a ser uma força de amor e apoio, não apenas durante aquela fase de mudança, mas como um pilar constante na vida das crianças. O narrador, observando a jornada do jovem, percebeu que a transformação não era apenas um milagre isolado, mas uma manifestação da graça divina. Ele se lembrou das palavras de Tiago 1:17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. O jovem havia recebido o dom de amar e ser amado, e agora compartilhava essa dádiva com aqueles que mais precisavam. Este ato de generosidade não só alterou seu destino, mas também a vida de cada criança sob sua influência. Com o passar do tempo, os frutos dessa transformação tornaram-se evidentes. As crianças, antes desanimadas e sem esperança, agora se tornaram exemplos de resiliência e alegria. O orfanato, antes um lugar de tristeza, florescia com atividades, risos e amor. O jovem rico, que uma vez se sentiu perdido em sua fortuna, encontrou seu propósito e ao fazer isso, descobriu a verdadeira liberdade. E assim, a história culminou em um desfecho de justiça divina e misericórdia. Ao abrir seu coração e compartilhar seu tempo e recursos, o jovem não apenas cumpriu o mandamento de amar o próximo, mas também testemunhou a transformação que isso proporcionava a si mesmo. É dando que se recebe, refletiu ele, reconhecendo que ao servir aos outros, encontrou seu verdadeiro eu. O narrador concluiu que a verdadeira lição desta história era de que a vida em comunidade, a empatia e o amor ao próximo são os pilares que sustentam a felicidade. O jovem rico, ao se despir de seu egoísmo, não apenas alterou o rumo de sua vida, mas também se tornou um agente de mudança para todos ao seu redor. Em última análise, ele aprendeu que não é apenas a riqueza material que nos define, mas a riqueza de espírito e coração que deixamos nas vidas dos outros. O jovem rico, agora repleto de gratidão e sabedoria, olhou para as crianças que o cercavam e sentiu uma onda de amor que não conseguia descrever. Em sua jornada, ele aprendeu que a verdadeira fé se manifesta em ações, e que cada ato de bondade, por menor que fosse, tinha o poder de transformar vidas. Ele se lembrou de que Jesus, em Mateus 2:5-40, disse: "Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizestes." Essa passagem ressoava fortemente em seu coração, lembrando de que o amor e a compaixão são expressões do amor divino. Refletindo sobre sua própria vida, ele percebeu que a obediência a Deus não era apenas seguir regras, mas um convite a viver em comunidade, a se importar com os outros e a encontrar significado nos relacionamentos. O jovem se comprometia a ser a mão estendida que ajudava, a voz que encorajava e o coração que amava. Ele se lembrava das dificuldades que havia enfrentado e como cada desafio o havia moldado, aproximando-o de sua verdadeira essência. Não é sobre o que possuo,
mas sobre quem sou e como impacto a vida dos que estão ao meu redor, pensou ele. O narrador, ao observar essa transformação, concluiu que a história do jovem rico não era apenas um conto de redenção, mas uma lição vital sobre o propósito da vida. Ele percebeu que, ao abrir mão do egoísmo, o jovem havia encontrado uma vida plena, repleta do amor, amizade e esperança. A moral da história ressaltava que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas nas experiências compartilhadas e na bondade que oferecemos ao mundo. A vida em comunidade, alicerçada na empatia e no amor, é o verdadeiro caminho para a felicidade. O jovem rico se tornou um exemplo vivo de que, ao nos dedicarmos ao próximo, não só transformamos suas vidas, mas também encontramos a nossa própria verdadeira felicidade.